Hoje vamos falar sobre o plano diretor e a expansão do perímetro urbano. Professor Blas Paulo, como que você enxerga esse assunto? Olha, na verdade, a cidade hoje ela cresce dentro de interesses aí muito particulares, né? Ela vai meio que crescendo na direção daqueles que têm os seus loteamentos. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção no período que eu estive no Legislativo, em que eu fui vereador, é que sempre que se fazia um movimento de levar a cidade na intenção de baratear, né, os lotes, ou seja, você leva a cidade para uma área um pouco mais distante, mas que você, o loteador, é obrigado a entregar urbanizado, havia um movimento coordenado muito grande, inclusive utilizando-se dos meios legais para tentar barrar. Então, por exemplo, quando se tentou colocar um perímetro urbano para além do anel viário, ali depois da escola agrícola, foi impedido à época. Várias pessoas se organizaram, né, forças econômicas que tinham interesse se organizaram e barraram esse crescimento. Inclusive, Guilherme, é importante dizer que o bairro Quebec não era para ser onde ele está, não era para estar do lado da estação de tratamento de esgoto. O bairro Quebec era para ser um bairro acima da escola agrícola, aonde inclusive foi feito um projeto à época muito interessante, aonde você tinha inclusive a parceria do DENIT, e você tinha vias de acesso muito menos estranguladas do que aquela que você tem hoje, por exemplo, a Rua São Geraldo. A gente já era para ter uma ponte anexa, né, paralela à Ponte do Arco, pronta há muito tempo. A avenida ali, que a gente chama, né, de Joaquim Fubá, era para estar toda urbanizada até a altura do Cristal. Todo esse projeto também foi feito. E, mais uma vez, forças econômicas, políticas, antagônicas, que tinham interesse em outras áreas da cidade, não permitiram que esse projeto fosse adiante. O plano diretor que deveria acontecer, as reuniões que deveriam acontecer e que aconteceram e que cobravam do poder público ações nessa direção, ele simplesmente, quando chegou à Câmara Municipal, ele chegou totalmente mutilado. Por vezes, esse plano diretor chegou a ser escondido. Era difícil ter acesso ao plano diretor. Era só em determinado horário se fulano de tal estivesse lá. Lembrando que o plano diretor era para ser uma construção pública. E não aconteceu. Inclusive, o plano diretor foi feito fora da prefeitura. Os arremates finais não foram feitos na prefeitura. Então, quando ele chegou à Câmara Municipal, chegou um verdadeiro Frankenstein. Atendia interesse de muita gente, menos da população, infelizmente. Professor Blas Paulo, e quando a gente fala em uma nova ponte, você vê a viabilidade dessa ponte, você acha que o Executivo hoje tem interesse de construir essa nova ponte? Porque a gente sabe que quando o presidente do CONCEP, o Luiz Eduardo Falcão, discursou na Câmara contra a construção dessa ponte, que disse que aumentaria a criminalidade ali naquela região, que seria rota de fuga. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, para começar, isso aí tem a ver com preconceito natural que as pessoas têm de quem é pobre, né? Isso é preconceito mesmo, simples assim. Então, quando eu ouvia os discursos de alguns dizendo que não poderia ter uma ponte ali, nem saindo do Copacabana, e também não poderia ter uma ponte ali saindo de onde hoje é o São José Operário, e que aí iam tentar uma ponte no Cidade Nova, né, onde atenderia um grupo específico, o fato é que nenhuma se concluiu, nenhuma diretriz foi dada pela prefeitura, e meio que duvido que será dada essa diretriz, porque o que acontece? Quando alguns empresários se propuseram a fazer uma parceria com a prefeitura, aonde, se eles fizessem a ponte, a prefeitura liberaria para que o terreno desses empresários pudessem se tornar moradias. Ou seja, em lotes a preços populares à época, né? E não houve a capacidade da prefeitura à época de alinhar os interesses da população com questões ambientais, porque os ambientalistas, o próprio Conselho de Meio Ambiente, eles haviam aprovado a ponte.
as próprias entidades que participaram dos debates aprovaram a ideia da ponte. Então, repito, é um grande jogo de interesse, Guilherme, aonde a quem interessa que a cidade só cresça em uma direção, a quem interessa que a cidade não tenha a urbanização daquela região ali onde nós temos as chácaras Pôr do Sol. Né? A quem interessa? Porque essa é a pergunta que fica. O plano diretor tentou corrigir essas questões, mas no final das contas, mais uma vez, foi uma região que ficou de fora. E outras também não foram contempladas. Então, falando sobre a revisão do plano diretor e a expansão do perímetro urbano, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargo.